De hoje, um polpetone de arrasar, né? E além de outras ideias que ele trouxe junto com a mesma receita. Você pode apresentar como polpetone, você pode apresentar do jeito que você quiser. O mais importante é aprender. Chefe Fernando Meirelles, já te dei um beijo, vou ganhar outro. E aí? Então, Rita, essa é uma receita do coração. Essa é uma receita do coração? É. Oi, você arrasou com aquela outra receita. Não Nossa, eu amei demais. Então, essa aqui também é tradicional. Não é minha, não é da minha família, mas há muitos anos já está na família e é típica de família italiana, porque o polpetone tem uma característica, dependendo de como você fizer, ele fica muito seco, entendeu? Entendi. Então, essa é uma forma de fazer que ele fica úmido. Aí é gostoso. Fica gostoso. É suculento. É, suculento. Tá? Então, para isso, eu uso pão. Eu não uso farinha de rosca, não uso farinha de trigo, eu uso pão. Tá? É pão amanhecido. O que acontece? Eu procurei a padaria que o pão amanhecido fosse o melhor. Aí você chega lá na padaria e fala assim, o senhor tem pão amanhecido? Aí a pessoa fala assim, não, já doei tudo hoje cedo. Não, tem que doar para mim, que eu quero fazer polpetone. Então, no restaurante, eu uso processador. Entendi. Porque não põe a mão, processa tudo, ele fica liso, ele fica com uma textura bem mais lisa. Entendi. Quando é em casa, eu gosto de fazer rústico. E acho que a dona de casa também, às vezes, não tem o processador. Então, o que acontece? Ela deixa de fazer porque não tem o processador. Então, isso eu falo, não. Então, eu vou ensinar sem processador, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho aqui meio quilo de carne moída 3 vezes. É importante que moça 3 vezes. Eu usei miolo de acém. Pode usar patinho, tem quem use músculo. Eu gosto do miolo de acém, tá? Então, a primeira coisa é pedir para o açougueiro moer 3 vezes. Aqui eu tenho leite, que eu vou hidratar o pão. Eu ponho 50 ml na receita. Porque quantos pãezinhos tem aí? 2 pães. 2 pãezinhos amanhecidos, Se eu puser mais que 50 ml, pode ser que fique muito mole e aí depois vai ficar ruim para me modelar. Tá bom. Tá bom? E aqui é o segredinho, já começa os segredinhos. Eu estou usando leite, eu posso usar vinho tinto ou vinho branco, tá? Ao invés de usar leite. Ele dá um up no sabor, deixa mais saboroso. Ideia. Acho que eu vou fazer o teste com o vinho. No restaurante, nós não costumamos, para determinados preparos, usar pedacinhos de cebola, porque tem quem não goste. Verdade. Então, em casa, eu até poderia usar cebola picadinha com alho, mas no restaurante eu uso pasta. Eu bato, é só a cebola e o alho batido, não é nada mais, tá? Eu tenho sal e aí que vem uma dica muito legal. Porque para qualquer preparo com carne moída, 2 colheres de chá de sal, tá? É sempre essa medida. Não é muito cheia, também não é vazia. É média. 2 colheres de chá de sal para meio quilo de carne sempre vai dar certo. Dá certo, não erra. Na carne moída. Para as outras carnes tem outras formas de preparar. Mas eu também, por exemplo, se eu fosse uma carne em cubo, eu também usaria 2 colheres de sal. De sal. Chá rasas. Não muito rasa, nem muito cheia. Sem montanhinha. Mas com uma colina. Justamente. Aqui eu trouxe ele pronto. Porque no restaurante, no bistrô, ou em qualquer restaurante, a gente costuma usar luva para preparos frios. Vou mexer com embutidos, com alguma coisa assim, o garde manger, que é a salada, aí eu uso luva. Quando é preparo quente, a gente não usa luva. Então, como eu falei, eu vou pôr a mão, vou amassar, então eu falei, vou trazer primeiro um pronto para todo mundo ver. Por quê? Qual que é a diferença do rústico? Primeiro, o rústico, quando eu não processo, ele não fica lisa a massa. Entendi. Ele fica mais pedacinho e os pedacinhos de pão pode aparecer, entendeu? Mas não atrapalha o sabor. Entendi. Essa que é a questão. Mas no processador eu consigo eliminar qualquer vestígio de pão. Então, mas essa no é uma das rústico diferenças. pode aparecer. No rústico pode aparecer. Legal. Tá? Aqui... E é legal a gente mostrar, porque do jeito que você mostrou, aparece o pedacinho de pão, tá ótimo. Justamente. Tá bom do mesmo jeito, ninguém sabe o que é. Não tem problema, inclusive não vai alterar o sabor em nada. Aqui eu tenho um mix de temperos, que lá no restaurante eu uso páprica picante, páprica doce,
noz moscada, semente de coentro moída e pimenta síria, tá? E um pouquinho de gengibre. Nesse aqui eu não pus o coentro. Tudo em pó. Tudo em pó. Tá sem o coentro, tá? Então eu tenho o leite, que é o primeiro passo que eu faço, é jogar o leite, tá? Eu joguei o leite, eu já ponho, aqui são 2 colheres de sopa, eu falei para colocar de pasta de alho e cebola. Eu já coloco porque também já ajuda a umedecer, tá certo? Essa farinha de trigo, ela não vai na receita, ela vai porque eu passo, se eu for optar por polpetone grelhado, eu passo a farinha de trigo para que não grude na frigideira. Ok. Tá? Nas polpetas eu também passo farinha de trigo porque a finalização dela assada fica mais bonita. Entendi. Tá? Mas é só por fora, uma camada bem leve. Tá. Aqui então agora o que eu faço? Eu pego o meu tempero, meu mix tempero. Lá na receita tem a quantidade certinha. Aqui eu tô sem a colher de chá, então eu vou pôr mais ou menos a minha medida. O seu olhômetro que já está acostumado. Tá? Isso aqui já vai me dar uma... Eu vou pôr a mão, vou mexer com a mão. Ó. Eu falo que mão de chefe e mão de cirurgião os dois lavam a mão o tempo inteiro. Com certeza. Olha. Tá vendo que interessante? Se eu tivesse posto o vinho tinto, ia até ganhar cor. Fantástica da cor também. Essa é uma receita que eu ensino na minha apostila para recém-casados, porque eu falo que a dificuldade é muito baixa. Então qualquer pessoa consegue fazer, né? Ó, nessa altura aqui eu venho com... Se eu tivesse usando processador, nessa altura eu colocaria no processador, processaria só essa pasta com pão, para que ela ficasse bem lisa. Tá. Depois eu atribuí a carne, que também a hora que eu processo com a carne vai me deixar a carne mais lisa ainda. Mas tá? no rústico você pode fazer? No rústico, porque ontem, por exemplo, eu fiz um capelete na mão. Às vezes eu gosto de fazer a massa na mão. Então eu abro, inclusive uma dica, você não tem rolo para abrir massa, é uma garrafa de vinho cheia de água com uma rolha, já serve para abrir. A garrafa tem que estar cheia de líquido, porque ela tem que estar pesada. Uhum. Entendeu? Legal. Então aqui, por exemplo, o que eu faço agora? Ó. Eu vou misturando bem. Agora é incorporar tudo. E em casa, no processador, eu não teria nenhuma preocupação em deixar pedacinhos de pão, porque eu sei que o processador acabaria, tudo, tiraria né? tudo. Aqui na mão, eu macero bem, justamente para não aparecer muitos pedacinhos de pão. Mas é o que eu te falei, eu escolho uma padaria em que eu sei que o pão amanhecido dela esfarela. Ah, entendi. Senão fica aquele pão borrachento, justamente. Não resolve. Se eu estou com esse pão borrachento, eu prefiro que ele esteja um pouco mais firme, mais seco. Porque daí eu esfarelo Aí coloca também. um pouquinho no forno só para dar uma secada? Pode ser, pode. Até esse truque eu já usei algumas vezes. Às vezes a gente esquece de pegar o pão amanhecido, tem que dar uns truques, né? Mas tá vendo? Aqui eu poderia ter posto chimichurri, poderia ter posto o tempero do meu gosto. Não precisa seguir os temperos que eu falei, mas o importante é que seja tempero seco, para não mudar o ponto da carne. Entendi. Porque, todos em pó. Todos em pó. Aqui você vê que você já consegue modelar, ó. Tá? Se eu quisesse fazer. Porque a diferença, polpetone é cilíndrico. E ele pode ser recheado com queijo, pode ser recheado com alguma outra coisa que você queira, um presunto, enfim. Esse é o polpetone. As porpetas são as bolinhas. Entendi. Polpetas, tá? O polpetone é o cilindro. É o cilindro. É essa rodinha, como se fosse um hambúrguer. Justamente. E aquelas são as polpetas são essas bolinhas. Justamente. Ok. Tá? E aqui, então, você vê que você pode modelar. Eu modelo com modelador no restaurante para grelhar. Por quê? Porque eu uso ele grelhado. Eu faço ele grelhado. Tem algumas pessoas que fazem até com um furinho no meio, assim, para que o molho fique aqui, fica entendeu? Legal. Tá joia?
E, então, esse não tem segredo. Você vê que é uma receita super simples, super tranquila. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa ter experiência. O importante é seguir essa regra que eu te coloquei agora. Agora, troque o leite por vinho, que você vai ter uma surpresa muito boa. Uma grata surpresa. Ah, vai ser bem gostoso. E aqui eu fiz Rita, que eu grelhei na hora para ficar quentinho. Aí que tá. Em casa, você pode optar por ser mais... Eu não quis pôr molho, por quê? Porque eu quero que você sinta só o polpettone. Tá? Ele pode ser servido com molho de fungo, com molho vermelho, com molho de queijo, com molho pesto. Como você achar, o molho da sua preferência. Eu já fiz com molho de cogumelo, ficou muito bom. Deve ter ficado mesmo. E eu faço sanduíches. Ao invés de usar o hambúrguer, quando eu quero fazer um sanduíche diferenciado, eu uso essa receita. Olha, gostei. Não tem segredo, eu vou aproveitar que está quentinho. Rápida. E aí você pode escolher o ponto. Você quer mais vermelhinho, menos vermelhinho, mais bem passado, menos bem passado. Mas o importante é perceber como ele é suculento. Não é aquele polpettone seco. Tá quentinho. Macio. Não é? E ele, quando você põe o molho, ele chupa o molho também, né? Olha, a gente percebe aqui, esse também tá rústico, não foi feito no processador. Aqui tem um pedacinho do pão, mas olha, olha que delícia. A casquinha crocantinha, mas olha por dentro, ele tá até soltando do garfo, de tão macio que está. Delícia! Não é? Receita zero dificuldade para recém-casado. Para recém-casado eu tô achando ótimo. Porque pensa bem a dificuldade. Eu tenho um casal de amigos que os dois, quando se casaram, nenhum dos dois sabia cozinhar, nem ela nem ele. E vamos arriscar. E tentaram lembrar como que a mãe fazia, como que via a mãe fazendo. O arroz, gente, tinha tanto sal que ninguém conseguia comer. Não é? Olha, pra e duro. Não, e para errar arroz é porque nunca tinham visto, nunca tinham aprendido. E aí foram aprender. Hoje ele cozinha magnificamente bem, ela também, claro, já estão há muitos anos casados. Mas é a dificuldade do recém-casado. Mas não é? Por isso que essa é uma receita que eu falei, o tempo que eu demorei aqui é o tempo que você vai demorar em casa. Então é uma receita rápida. Eu fiquei até meio em dúvida se eu levava. Eu falei, não, mas eu vou levar... Porque é a ideia da receita do coração e uma receita rápida e fácil, né? A única dificuldade é convencer o açougueiro a dar o meio quilo certinho. Não, dar o meio quilo certinho e passar 3 vezes. Você vai falar assim, mas dá para o senhor passar 3 vezes? Ele vai fazer assim. Fazer cara de ó pra você. Olha, eu vou experimentar mais um pedacinho, chefe, porque tá tão gostoso. Tá tão gostoso, tão macinho. Ficou uma crostinha do lado de cá, olha, que ele deixou bem tostadinho. Ó, aqui ficou bem... Ó, olha isso, gente, ó. Olha a maciez. Olha isso, ó, olha aqui. Dá pra você ver que o miolinho ficou bem macio. Inclusive, é uma receita legal, porque nós temos os nossos idosos que muitas vezes têm vontade de comer uma carne, mas por conta, às vezes, da prótese que machucou, ou a dificuldade de não ter mais massa óssea para segurar a prótese, não consegue mastigar uma carne. Esta carne processada 3 vezes vai ajudar os idosos a comer esta proteína, se abastecer de vitamina B12, entre outras vitaminas B, e comer algo saboroso, algo gostoso. Então, claro, receita do coração aqui do chefe Fernando Meirelles, mas fica a dica para você, criança, que tem às vezes dificuldade de comer, aí não só aquele hambúrguer industrializado, mas esse polpettone como um lanche gostoso para o seu filho. São sugestões saudáveis. Com certeza. E essa história de você trocar o leite por vinho é para quem tem problema com lactose. É fantástico. Se você tem problema com glúten, aí você pode até tentar trocar o pão por um pão sem glúten, alguma coisa do tipo. Teria que fazer testes, mas dá para fazer também, não tem dificuldade.
perfeito. Chefe Fernando Meirelles, meu amigo de tanto tempo. Hoje, antes de começar o programa, a gente estava falando quanto tempo, hein, Fer? Não faz muito tempo. Ele é o rei dos molhos, eu nunca conheci. Tinha o cabelo escuro, não era grisalho. Não, mas você fez luzes. Ele fez luzes. As minhas eu escondo, viu, gente? Mas olha só, nós estamos aqui agradecendo ao chefe Fernando Meirelles. Obrigado por estar conosco. E a gente vai agora para o intervalo e eu vou degustando esse polpettone. Esse é o polpettone. Depois eu vou ver os recados, viu, gente? E a gente volta já.